A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. Livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 3 em diante, vai nos dizer isso. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Aleluia! Que passagem interessante, né? Uma passagem que Deus revela, glória a Deus, o seu caráter divino, a sua misericórdia, e também revela a condição de cada um, né? Por que a condição de cada um? Vamos lá. Primeiro, chega Caim, traz a oferta da terra, e Abel traz o melhor. Pode olhar aqui na descrição, a oferta de Caim não foi uma oferta boa. Por que não foi? Foi coisa simples da terra que ele levou para o Senhor. Ele não pegou do melhor para oferecer a Deus. E ao contrário de Abel, que pega do melhor, que ele pega das ovelhas, os primogênitos, quer dizer, as coisas primas, né? As primeiras coisas. A primícia, melhor dizendo, a primícia. E depois de ele ter o Senhor rejeitado a oferta de Caim, ele fica abatido, que o Senhor não atentou, e irou-se, que você já sabe o final. Ele se levanta e mata o irmão, porque esse sentimento, ele deixa crescer, esse sentimento ruim, ele deixa crescer nele, ao ponto do inimigo asseteá-lo, inspirando e levá-lo pela própria maldade dele à derrota. Porque ele vai e mata o próprio irmão por causa de um erro que ele causou, quando ele levou uma oferta que o Senhor não se agradou. O Senhor não quis aquela oferta, rejeitou. É brincadeira? Então a gente observa o seguinte: de que se queixa o homem? A Bíblia fala sobre isso. Se não é dos seus próprios pecados, das suas práticas. Quer dizer que a pessoa pratica as coisas contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus ensinamentos, e depois não quer que ele o rejeite, ou não quer colher os frutos da maldade, da prática da ruindade. Ele não podia valorizar o Senhor, porque o Senhor deu tudo que deu, a vida, deu um jardim para eles cuidarem. E aí o que acontece? Aleluia! Cada um fez aquilo que era próprio da sua natureza, já contaminada pelo fruto que Adão comeu. E aí acontece o primeiro homicídio na terra. Observe que através de uma brecha que Adão dá, o mal tenta os seus filhos, né? E os abate. Um com a morte e o outro com a maldição que carregou durante toda a vida dele. Isso é você ver o que aconteceu. Então, o que levou o homem à derrota não foi um fruto em si por ser fruto, mas
o fruto que estava fora do propósito de Deus, porque Deus mostrara que aquele fruto não deveria ser comido. Não. Todos os frutos, ele foi bem claro. Todos os frutos, todas as árvores podiam comer o fruto dela do jardim. Mas aquela árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, não poderia, porque no dia que o homem comesse, morreria. E hoje é diferente, irmãos. E hoje é diferente, amigos. Hoje não é diferente. O Senhor coloca diante do homem a escolha dos caminhos. Existem dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. E o homem muitas vezes ele percebe, que o tipo de caminho que ele está seguindo, ou a atitude que ele está tendo, mas ele insiste, porque ele prefere alimentar essa natureza ruim. Ele prefere alimentar o sentimento negativo, ruim, do que os sentimentos bons. Olha o que o Senhor diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que é que ele quis falar com isso? Hein? O desejo, o homem é tentado pela sua própria concupiscência. O homem é tentado pelo seu próprio desejo e cabe a ele afastar o mau desejo ou a construção ruim. Mas, em vez disso, ele constrói um castelo de mal, porque toda a construção na areia, a tendência é cair. Jesus falou bem sobre isso. Toda a construção com maldade, em cima de um sofrimento alheio, né, do próximo, com certeza vai padecer. As consequências vão chegar. E é isso que muita gente não conta. Pessoas querem roubar e não querem a consequência disso. Querem matar e não querem a consequência disso. Ninguém que rouba ou mata vai ficar impune. Se não for pela justiça dos homens, que falha a todo instante, vai ser pela justiça de Deus. Porque Deus, ele vê tudo. Você vê que Deus observou quando o semblante dele caiu e a ira acendeu. Pelo próprio mal que Caim fez, o semblante dele, ele caiu, e aí depois ele se ira e mata o irmão dele. Quer dizer, ele pratica o mal, oferece algo ruim para Deus, podendo dar o melhor, como Abel fez, que colheu a aceitação de Deus. Aleluia, diferente dele, que oferece algo ruim para Deus, Deus rejeita, ele fica com o semblante abatido, aleluia, e aí depois ainda se ira e faz o mal, o qual Deus o amaldiçoou, porque ele, em vez de levar a bênção, levou a maldição, porque fez aquilo que estava errado. Você ou alguém que esteja praticando o erro, até quando vai ficar na prática? Até quando vai insistir na vida, digamos, do crime, na vida do golpe, da enrolação, da mentira, das traições, da falsidade, hein? De construções negativas, malignas, inspiradas pelas trevas, e que você aplaude, concorda. Se você vê que em uma coisa que aparentemente se mostra algo simples, se torna aquele gigante. Por quê? Porque a atitude que a gente tem,
com certeza trará, aleluia, a bênção ou a maldição a depender dela. A bênção de Deus ou a maldição. Porque Deus criou o homem para louvor da sua glória e não para ser instrumento da maldade para destruir o próprio homem. Mas o homem tem feito isso. Nós estamos em um século em que as pessoas se reúnem para liberar a droga, para ser a favor de matar crianças, para ser a favor, aleluia, de tudo que destrói, que distorce a verdade e depois quer consequência boa. Aí depois quer que Deus abençoe, mande a chuva no tempo dela, mande o sol no tempo dele, mande os frutos no tempo. Como que Deus vai mandar as coisas no tempo para aquelas pessoas que só se reúnem para liberar droga, liberar maldade e tudo que é de contra a natureza do homem, tudo que é de contra a existência do homem, tudo que é de contra a família? Então, isso virão consequências. Um exemplo disso foi o que aconteceu no mundo e acontece, entendeu? As doenças, as maldições, os acidentes na natureza, entendeu? Porque do que o homem planta, entendeu? De vez de pegar as riquezas que o Senhor dá, as coisas que Ele dá na terra para a construção, não, vai construir armas, vai construir coisas para derrotar a criatura, o próprio homem. E Deus fica quieto nisso? Não. Deus, por certo, trará juízos. E Deus trazendo juízos, como está na palavra de Deus, o homem vai sofrer as consequências da sua maldade, do seu plantio, porque o que o homem planta, isso ele ceifará. Se ele planta o mal, ele vai colher o mal. Se ele planta o bem, ele vai colher os frutos do bem. Ainda que não flua logo o fruto do bem, as consequências, a bênção vai fluir, porque Deus é justo. E quem faz o mal não vai ficar impune. Então você que está na prática do mal, ou conhece alguém, aleluia, que mostre a verdade, ou deixe a verdade chegar até ele, porque se ele não tomar uma atitude, ele pode estar onde estiver, ele pode até estar no maior cativeiro, se ele, ou até na bonança, o mal vai chegar a ele. O mal vai chegar de alguma forma. Se não chegou, vai chegar. E só tem uma maneira de o mal sair da vida do homem, ele se curvando a Jesus, acreditando na sua graça, no plano que ele fez na cruz para resgatar o homem do pecado, das trevas. Amém? O homem aceita Jesus, confessa ele como Salvador, obedece a sua palavra, deixa de praticar as coisas ruins, pratica o que é bom, se arrependendo de verdade. E não assim, fazendo o bem hoje e amanhã querendo fazer o mal, não. Fazendo o bem sempre, plantando o bem sempre, independente de qualquer circunstância. E aí Deus trará, aleluia, a bênção sobre a pessoa que fez aquilo que é justo e praticou para a glória de Deus. Amém? Então, que cada um venha refletir nessa pequena passagem que eu falei aqui, pequena reflexão e doutrinação bíblica e orientação para livramento, para que o homem seja livrado da maldição, do juízo e da condenação no inferno. Arrependei-vos, pois, e credes no Evangelho. Deus abençoe e guarde.